Bem-vindos mais uma vez, essa é a segunda parte da nossa série Armazenador, que nós estamos falando de baterias. Agora nós vamos entrar no mérito de discutir algumas das tecnologias de baterias, algumas vantagens e desvantagens entre cada uma delas. A primeira, que claro não podia faltar, é a bateria de chumbo ácido. A bateria de chumbo ácido, historicamente, é a mais antiga, a mais fácil, a mais segura de se trabalhar. Ela tem uma baixa densidade energética, ou seja, ela tem um volume muito grande, um peso muito grande e consegue entregar pouca energia. Contudo, ela tem uma elevada densidade de potência. Ela é excelente para a gente utilizar na partida do nosso veículo, porque ela tem uma potência, uma capacidade de descarga muito elevada. Outra vantagem dessa bateria são baterias baratas. Hoje no Brasil nós temos fábricas produzindo baterias de chumbo ácido e existem alguns tipos de tecnologia de baterias de chumbo ácido. A primeira delas é a VRLA, que é a Valve Regulated Lead Acid Battery, é o que a gente chama de bateria selada ou maintenance free. E nós temos a bateria AGM, que é o Absorbent Glass Matte e Gel. São esses três tipos básicos de bateria que nós temos hoje. É muito utilizado na partida dos nossos veículos e a gente deve evitar, de toda forma, utilizando essa bateria, a descarga profunda. Aqui do lado eu apresento para vocês como referência a energia específica, varia aí de 35 a 40, a gente também consegue encontrar referências aí de 50 watt-hora por quilograma. A energia específica aqui em cima em termos de massa, aqui embaixo em termos de volume, também algumas referências apontam de 100 watt por litro. A potência específica, 180 watts por quilograma, que foi o que eu falei, a capacidade de descarga. A eficiência varia de 50% a 95%, também vai depender de como essa bateria ela é utilizada, a profundidade que você usa, se ela está envelhecendo ou não, a quantidade de corrente que você carrega ou descarrega e assim por diante. A taxa de descarga varia de 3% a 20% por mês e a durabilidade está em torno de 350 ciclos. Cada célula ela tem em média 2,1 volts, ou seja, ao pensar numa bateria como essa de 12 volts, nós temos 6 células, ela seria 12,6 volts, já que a tensão nominal por célula é de 2,1. A temperatura de carregamento varia de menos 35 graus a 45, lembrando aquilo que a gente já falou de como a característica da bateria varia em função da temperatura. Ilustração de alguns tipos de bateria, essa aqui em cima é aquela clássica que a gente usa no nosso veículo. Nós temos os eletrodos, anodos, catodos, isso aqui separado, isso aqui é a matriz para absorção do hidrogênio na bateria selada. Nós temos as diferentes células que acabam formar os 12 volts. Isso aqui é uma outra tecnologia, já são tecnologias essas tubulares, são as baterias conhecidas por descarga profunda, cuja ideia aqui é suportar uma quantidade maior de descarga e aproveitar. Existem também outras tecnologias. Essa foto aqui é uma foto real de algumas baterias de chumbo ácido que a Petrobras comprou da FIAM. Você faz o comissionamento dela mergulhando o líquido aqui dentro e com isso ela passa a ativar os seus elementos químicos e começa a funcionar. Essas aqui ao todo são 4, elas já vêm interligadas, elas já formam o 48 volts de conexão. Essa bateria é do tipo chumbo ácido VRLA forçada. Outras baterias, essas aqui ilustradas, são chumbo ácido ventiladas de 2 volts 100 ampere-hora. Então cada uma dessas aqui seria uma célulazinha, se a gente interligar a gente pode fazer a tensão que a gente quiser. Essas também são baterias disponíveis lá na Petrobras, isso é um projeto de pesquisa que a gente estava trabalhando. Então nós podemos ter a construção da bateria variando o seu desempenho. Por exemplo, nós podemos ter a bateria VRLA Gel com essa matriz de absorção como ilustrado na esquerda e podemos ter a bateria, por exemplo, estacionária, que é do tipo tubular, onde nós temos um separador poroso como ilustrado aqui nessa figura. Como que funciona a bateria de chumbo ácido? Nós temos 2 eletrodos de chumbo, sendo que um deles é um óxido de chumbo. Então seria, por exemplo, o eletrodo positivo. Seria esse ilustrado, junto com a água, eu posso ter a carga, formação do óxido de chumbo, formação do ácido sulfúrico, do hidrogênio e os elétrons. Se eu carregar, venho para cá nesse sentido, então eu tenho a formação de água e chumbo ácido. Já o eletrodo negativo, chumbo ácido com hidrogênio,
Recebendo elétrons, nós temos a formação do ácido sulfúrico e a formação do chumbo. Então foi isso que eu falei com vocês. Posso ter um óxido de chumbo ou chumbo. Então isso envolve o eletrodo positivo e o eletrodo negativo. Aqui embaixo é o mesmo equacionamento, só que misturando as duas equações, nós percebemos o nosso anodo, que é o chumbo, o nosso catodo, o óxido de chumbo, reagindo com ácido sulfúrico, vai ter a formação de chumbo ácido e chumbo ácido tanto no anodo quanto no catodo e uma mistura de água. Cada célula, essa reação apresentada aqui, ela tem um potencial de oxirredução de 2,048 volts, mas isso aqui na prática para nós só ilustra, né, que o potencial de oxirredução está bem íntimo aos 2 volts e é por isso que a gente fala tranquilamente que a bateria ela tem 12 volts. Outro tipo de bateria, as baterias de níquel-cádmio, elas têm um bom ciclo de vida. Essa bateria foi utilizada durante muito tempo. Os equipamentos eletrônicos, eu diria que até a década passada carregavam bastante essa bateria. Ela tem diversas vantagens, ela é uma bateria muito boa, ela suporta sobrecarga, ela suporta profundidade de descarga. O grande problema que o pessoal via nessa bateria é o tal do efeito memória. O efeito memória, de fato, ele nunca foi muito bem descrito em todos os trabalhos que eu consultei. O mais sincero foi onde o autor falava que, apesar de várias e várias teorias, ninguém conseguia explicar ao certo de onde que era ou por que existia o efeito memória nessa bateria. O que era o efeito memória? Se você não desse uma profundidade de descarga e recarregasse ela perfeitamente, acabava que ela lembrava da última recarga, então eu trabalhei com recarga até 80%. Por mais energia que você desse, ela só recarregava até 80%. Esse tipo de bateria ainda é muito utilizado em aviação e ela tem um elevado índice de autodescarga, principalmente em elevadas temperaturas. Tem muitos eletrônicos que ainda utilizam essa bateria, principalmente para manter noção do tempo. Então tem um RTC, que é um real time, né, um CIzinho que precisa de energia constante, então eu posso utilizar uma bateria dessa, que é muito comum, ela é muito utilizada. Já foi vendida também em diferentes estruturas, até como baterias do tipo AA, para ser colocada em controles remotos, né, AAAA, né, a pilha palito e a pilha normal, e até em outros footprints, como essa gum stick aqui. Ela tem uma energia específica de 40 a 60 watt-hora por quilograma, uma densidade energética de 50 a 150 watt-hora por litro e uma potência específica de 150 watts por quilograma. Outro problema grande nessa bateria é que o cádmio ele é um problema ambiental fortíssimo, então não existe além de ser caríssimo. O grande problema de manter essa tecnologia era o descarte, o custo e esse efeito memória aqui que tanto incomodou muita gente durante muito tempo. Até hoje o pessoal lembra esse efeito memória quando vai carregar o celular, fica preocupado em não dar a carga completa, com medo de ainda existir esse tal desse efeito memória nas baterias de lítio. Mas fiquem tranquilos, isso aconteceu apenas nas baterias de níquel-cádmio e da níquel-metal-hidreto, que nós vamos falar já já. Como que a tecnologia? Basicamente, ela consegue superar facilmente uma descarga profunda e uma recarga, diferente da chumbo ácido. Se você der uma descarga profunda, você acaba deteriorando bem a bateria. Então, por isso que essa bateria ela era muito bom. Ela pode ser construída nessa característica tubular, onde nós temos o eletrodo positivo, negativo e o separador, ou essa outra tecnologia na forma planar. A mais comum que a gente conhece, é o que a gente encontrava antigamente, principalmente em telefones sem fios, é essa tubular apresentada aqui, essa amarelinha que apresenta na foto aqui para vocês. A reação da bateria, basicamente eu tenho o cádmio reagindo com NiOH mais a água, então tenho a formação do hidróxido de cádmio e do hidróxido de níquel. Dessa forma eu consigo fazer a operação reversa e carregar e descarregar a bateria. O que eu esqueci de falar para vocês, a tensão de oxirredução é de 1,2 volts, a durabilidade dessa bateria é cerca de 2.000 ciclos, desempenho da bateria de níquel-cádmio. A taxa de descarga ela é bem pouquinho, então essa bateria ela é boa para durar no tempo, então se você tem algum equipamento que precisa ser armazenado, ela se descarrega pouco com o passar do tempo e com o número de ciclos de carga e descarga. A sua capacidade também de envelhecimento aqui é lenta, muito pouca. A resistência interna é praticamente constante.
Ou seja, é uma bateria de certa forma ideal, mas o grande problema é o que eu comentei com vocês. Além do cádmio ser caro e do efeito memória, o descarte dessa bateria ele é complicado. Temos também uma variação que é o nosso Ultra High Capacity, as baterias de níquel-cádmio de alto desempenho. Essas, no entanto, têm uma taxa de autodescarga maior. Aqui a gente consegue perceber até na capacidade, à medida que o número de ciclos ele aumenta, a capacidade cai e a resistência interna desse material ele acaba subindo também. Mas só para vocês terem ciência que também existe esse tipo de bateria. A bateria que eu mais gosto é essa bateria de níquel metal hidreto, ou níquel hidreto metálico, que é o NiMH. Essa bateria ela esteve muito presente na época que eu utilizava bastante bateria recarregável. Ela veio como uma solução para substituir a tecnologia de níquel-cádmio. Ela não tem efeito memória. Correção, ela até possui um efeito memória, mas se você fizer uma descarga completa e recarregar ela facilmente perde esse efeito memória. Ela conseguia ter 3 vezes mais energia do que uma bateria de níquel-cádmio. Ela possui um pequeno fusível interno, que é um bimetálico, então à medida que a bateria esquenta, ela simplesmente se desconecta. Ela tem uma elevada capacidade de descarga com tensão constante, o que é muito bom, e elas eram mais baratas do que a bateria de lítio. Por isso que elas foram amplamente fabricadas, principalmente nesse formato de bateria AA. Ela não tem 1.5 volts, como a gente encontra nas baterias de zinco. Pelo contrário, ela tem 1.2 volts. E nós podemos encontrar também nesse pack de bateria de 9 volts. E também nas pilhas palito. Então, a energia específica de 60 a 120 Wh por quilograma. A densidade energética de 140 a 300 a potência específica de 250 a 1000 watts por quilograma. Essa bateria chegou a ser utilizada em alguns veículos elétricos, mas por algum motivo o pessoal abandonou, inclusive como armazenador da rede. Eu até tentei correr atrás e descobrir por que motivo essas baterias elas foram aposentadas, mas não encontrei nenhum motivo específico para que isso pudesse ter acontecido. Por que o pessoal resolveu sair dessa bateria para as baterias de lítio? Eu de fato não consegui encontrar uma justificativa plausível. Inclusive, tem empresas hoje na Alemanha que fabricam tecnologia de níquel metal hidreto para armazenadores de energia competindo com as baterias de lítio. Eu acho uma excelente opção, principalmente pela segurança que nós temos com esse tipo de bateria. Mas é claro, a gente não vai conseguir a mesma capacidade energética em termos de massa do que a gente teria na bateria de lítio. Contudo, em termos de volume, ela é bem compatível. A bateria de níquel hidreto metálico é uma bateria selada e ela acaba absorvendo hidrogênio, semelhante ao que acontece na bateria de chumbo ácido, que é formado no eletrodo negativo. Então ele funciona dessa forma que nós estamos mostrando aqui. Nós temos a liga de hidreto aqui na esquerda, no eletrodo negativo, e nós temos o óxido de níquel aqui na direita. Então o hidrogênio, que é o íon, ele passa do eletrodo negativo para o eletrodo positivo. Nós temos a formação de água aqui no meio e a troca de elétrons. Tá? Basicamente essa é a operação da bateria de níquel metal hidreto. Também temos ela na construção tubular e na construção planar. Isso a gente vai acompanhar para todos os tipos de bateria, né? Tanto as de chumbo ácido, níquel cádmio, níquel metal hidreto e também nas baterias de lítio. Cada uma delas vai ter uma característica diferente para um desempenho diferente. Para nós não cabe aqui muito investigar isso, já que o desempenho ele vai ser mostrado para a gente na prática. Aqui apenas uma ilustração daquilo que eu já mostrei para vocês. E nós temos a formação e a operação da bateria de níquel metal hidreto. Como é que é o desempenho dessa bateria? Comparado principalmente com a bateria de níquel cádmio, essa bateria ela tem uma elevada taxa de descarga, que é diferente do desempenho que a gente via lá na bateria de cádmio, mas esse desempenho ele aparece aqui à medida que a gente chega no número de 1000 ciclos de descarga. A capacidade dela também cai com o tempo, quase que linearmente, e o seu valor de resistência interna ele também varia, o que é um desempenho diferente daquele que a gente viu nas baterias de níquel cádmio. A qualidade dela é garantida aí até uma quantidade de 300 ciclos, que é mais ou menos nessa região. Daqui para a esquerda tudo é mais ou menos constante. Daqui para a direita a bateria ela já começa a entrar numa condição diferente de operação e num estado de vida envelhecido. Temos também as pilhas mais famosas que a gente conhece hoje, os nossos controles remotos, que são as pilhas alcalinas, que utilizam zinco e dióxido de manganês, e as pilhas normais, que são zinco carbono.
São esses dois tipos que nós mais utilizamos hoje em dia. É uma bateria não recarregável, ou seja, é uma bateria primária, eu mesmo aí com vício de linguagem. Ela descarrega com o tempo e ela está sujeita a vazamento de hidróxido de potássio, a formação aqui no terminal, geralmente no terminal positivo, onde a gente tem aquela poeirazinha que é formada com o tempo. A sua energia é de 50 watts por quilograma e se ela for fabricada com esse intuito, ela pode ser recarregada. Recentemente eu até vi algumas pilhas, se eu não me engano, da Duracell que são recarregáveis. Eu não sei dizer essas específicas, mas a quantidade de ciclos de recarga que uma bateria dessa suporta ele é pouco, né? Na prática, se eu não me engano, estava em torno de 100 ciclos para menos, uma coisa inferior às demais. Aqui as diversas formas que nós podemos encontrar essa bateria de zinco, mas é uma bateria muito comum. Um tipo também bem interessante são as baterias de lítio-enxofre. Essa bateria é uma bateria disruptiva, uma nova tecnologia, o pessoal tem desenvolvido na esperança de garantir uma bateria segura e com uma elevada densidade energética. Essa bateria aqui promete 500 watts por quilograma, só que hoje ela ainda suporta uma quantidade reduzida de ciclos de carga e descarga. Recentemente a Codenge se tornou sócia da Oxys. A Oxys é uma empresa britânica e o pessoal está instalando e comissionando uma fábrica de baterias de lítio aqui no Brasil e a ideia é justamente montar uma cadeia de fornecimento desse tipo de bateria. Por enquanto eu nunca vi essa bateria funcionar na prática, né, com características nesse desempenho de 50 watts por quilograma, mas é uma promessa e é bom a gente manter ela no radar para ficar de olho com o que vai acontecer nesse desenvolvimento. E chegamos então na famosa bateria de íons de lítio. Primeira coisa que nós precisamos falar sobre essa bateria. Ela tem graves problemas de segurança, ou seja, essa bateria ela explode, ela pega fogo. E isso acontece porque ela tem uma elevada densidade energética. Então nós precisamos cuidar disso, nós precisamos ter certeza que ela não vai entrar numa condição que possa causar sobreaquecimento e thermal runaway. Ela tem uma elevada densidade de potência, aqui nós estamos falando de até 50 watts hora por quilograma, e ela pode utilizar diferentes catodos com desempenhos distintos. Eu até cheguei a mostrar um pouquinho disso para vocês em algumas apresentações passadas, mas a gente não entrou no mérito de discutir. Por isso, nós podemos encontrar vários valores de energia específica, de densidade energética, de potência específica, ciclos de descarga e assim por diante. Nós temos, dependendo dos materiais utilizados, tensões de 3.6 até 3.85. Podemos encontrar ela nesse formatinho aqui, como se fosse formato flat. Tem outros formatos maiores também que o pessoal tem adotado para tração em alguns veículos elétricos. Nesse formato aqui, que é um pack já formado, e principalmente nessa 18650. Muitas pessoas não sabem, mas 18650 reflete as dimensões da bateria. Então ela tem 18 milímetros de diâmetro e 650 de comprimento. Princípio de funcionamento. Como eu falei, ela pode ser tanto planar quanto tubular. Essa mais comum, a 18650, é essa do tipo tubular. E ela funciona basicamente fornecendo íons positivos de lítio para um catodo que também possui lítio e um anodo que também possui lítio com carbono. Essa tecnologia aqui, quais são os componentes que vão formar o anodo e o catodo, isso depende da tecnologia da bateria, mas o princípio é o mesmo que a gente tem discutido até então. Quais são as tecnologias? Então nós temos também a bateria de íon mental, ela possui um elevado potencial de redução, nós estamos falando aí da bateria de lítio-manganês, dióxido de manganês, que ela tem uma tensão de oxirredução de menos 3 volts. O eletrólito é composto de sais de lítio dissolvidos em solventes orgânicos, ou seja, nós temos uma bateria, nós temos lítio em tudo quanto é parte dessa bateria. Então nós temos o lítio metal, nós temos o eletrólito de lítio e nós temos o eletrodo positivo também com lítio. Temos as baterias de íon lítio, que ela foi introduzida no início da década de 90, quando as baterias de níquel metal hidreto comandavam mercados portáveis, que foi o que eu comentei com vocês. A níquel metal hidreto entrou, desbancou a níquel cádmio, depois veio a de lítio para desbancar a níquel metal hidreto. A bateria mais difundida é a de fosfato de ferro de lítio, que é a lítio-ferro fosfato.
O material ele é barato no cátodo, então a gente tem uma quantidade razoável de energia sendo armazenada e essa bateria ela também tem um nível de segurança maior. O líon-lítio ele permanece em estado iônico e é inserido tanto no eletrodo positivo quanto no eletrodo negativo, que é o diferente da bateria de lítio-metal que utiliza eletrodo metálico de lítio. Nós temos também a capacidade da inserção do grafeno, o que aumenta o potencial dessa bateria, podendo chegar até 3,7 volts. Aqui nós não estamos falando de nenhuma bateria específica, apesar do exemplo da lítio-ferro-fosfato, e aqui na frente a gente compara cada uma dessas tecnologias. Então nós temos a bateria de lítio-ferro-fosfato, uma tecnologia difundida, ela precisa do BMS e ela trabalha com uma energia específica de 130 Wh por quilograma. Ela tem um potencial de oxirredução de 3,3 volts. Temos também a bateria de lítio-íon polímero. Ela é semelhante à bateria de lítio-íon, sendo que o eletrólito ele é feito com um polímero de gel. Ele também precisa de equalização de carga, o que é um pouco mais complexo, ou seja, o BMS tem que ser um pouco mais atento nessa bateria do que seria, por exemplo, na bateria de lítio-ferro-fosfato, e ele deve ser cuidadosamente monitorado. Então nós temos um risco maior nessa bateria de lítio-íon polímero. E nós temos também células que utilizam titanato de íon, que é o que o pessoal chama de Supercharged Ion Battery. Ela tem uma capacidade elevada de carga e descarga. Isso aqui também mais para conhecimento de vocês. O princípio da bateria se mantém assim como as demais. Isso significa que, dependendo da corrente de descarga e dependendo do número de ciclos de carga e descarga, eu consigo ter uma capacidade maior ou menor, que foi o que a gente chegou a comentar sobre envelhecimento da bateria. Então, se a gente utilizar uma capacidade de descarga menor, então significa que a nossa bateria vai durar mais. Tenho o meu veículo elétrico, supondo que no Brasil que nós estamos andando com veículo elétrico. Se eu acelero muito e utilizo muito da potência de descarga dessas baterias, provavelmente meu banco de baterias vai durar menos. Outro tipo de bateria, as baterias de sal fundido, o NaS, que é a bateria de sódio enxofre, e o NaNiCl, que é a bateria de sódio níquel clorídrico. É uma bateria segura, com uma elevada densidade de potência, nós estamos falando aí de a faixa de 224 Wh por quilograma. Originalmente ela foi desenvolvida pela Ford em 1960, ela caiu de certa forma no esquecimento e voltou com a proposta de Itaipu, que está investindo pesado na fabricação dessas tecnologias, e nós temos também a FIAN, que faz parte da FZ Sonic, que também foi comprada pela Toshiba, que fabrica essa bateria hoje, como uma bateria que tem disponível no mercado. Ela utiliza um eletrólito cerâmico de beta-alumínio. Com isso, nós não temos a formação de gases e gases combustíveis e o risco de explosão que nós temos na bateria de lítio. Contudo, essa bateria ela precisa ser aquecida para que o sal saia do estado sólido e passe para o estado líquido e consiga, de fato, promover a condução iônica e, assim, o carregamento ou o descarregamento dessa bateria. Os dois tipos eu apresento aqui para vocês. Do lado esquerdo, a de sódio enxofre e da direita a de sódio níquel clorídrico. Basicamente, o método construtivo é o mesmo, utilizamos um selo superior, nós temos o eletrodo negativo, o separador que é o beta-alumina, que é o eletrólito sólido cerâmico. A diferença nessa bateria da esquerda é que o sódio está aqui na região interna e nessa outra o sódio está na região externa. O princípio de funcionamento aqui ilustrado pelos íons de sódio, eles então deixam o eletrodo negativo em direção ao eletrodo positivo, onde eles se associam com o enxofre. Nós temos uma instalação de 34 megawatts de baterias de sódio enxofre no Japão, que é esse mostrado aqui na figura. Então, de longe, essa tecnologia, junto com as baterias de lítio, ela vem sendo utilizada como energia para storage no sistema elétrico. Outra tecnologia que a gente pode mencionar são as baterias de fluxo. A mais famosa delas é a bateria de fluxo de vanádio, apesar de que a que a gente mais encontra comercialmente é a de zinco-bromo. Essa bateria de vanádio, ou a bateria de zinco-bromo, ela funciona da seguinte forma. Nós temos agora os nossos íons armazenados em tanques, então nosso meio agora ele pode aumentar a sua capacidade dependendo do volume de material que nós conseguimos armazenar. E o desgaste dessa bateria ele acontece apenas em função da membrana onde ocorre a troca térmica. Então vamos ver pela imagem o que acontece. Nós temos íons
carregados 4+, e 5+, eles são bombeados até uma região onde tem a membrana de troca de íons, e eu tenho um outro tanque com V2+, V3+, que também é bombeado para essa mesma região. Dessa forma, nós temos a troca iônica, a circulação de elétrons, o descarregamento ou carregamento da bateria, e com isso o ciclo fechado se mantém. Dependendo do tamanho desse tanque, eu posso ter mais energia ou menos energia. Esse tipo de bateria, especificamente mostrado na figura, a bateria de fluxo de vanádio, ela tem uma capacidade, uma durabilidade muito elevada. Nós estamos falando aí de 20 até 30 anos de existência. Uma tensão nominal de 1.15 a 1.55 volts. Ela, porém, precisa de sistemas de bombeamento. Ela tem uma baixa capacidade de descarga, ou seja, ela tem uma energia muito elevada, mas ela não consegue fornecer potência. Ela precisa ser descarregada e carregada lentamente. E ela possui uma membrana de troca de prótons, que foi o que eu comentei com vocês. Essa bateria, a grande vantagem é que não é necessário equalizar as células. Ela cresce com o volume do reservatório e pela separação dos fluidos que tem baixa taxa de descarga, ou seja, eu posso armazenar esse tanque aqui por muito tempo porque ele não vai se autodescarregar. É muito utilizado em aplicações estacionárias, ou seja, vou utilizar as baterias de fluxo de vanádio em sistemas solidamente conectados à rede para carregamento e descarregamento lento. Geralmente eu estou falando de time shift. Apesar dessa bateria ser muito famosa, as baterias de fluxo de vanádio, a que eu mais encontro comercialmente é a de zinco bromo. Essa bateria, diferente da fluxo de vanádio, ela só usa um tanque de armazenamento, então sua tecnologia permite separar tanto o zinco quanto o bromo. E dessa forma essa bateria ela pode ser diminuta, pequena, então nós temos packs com potência menor e com uma capacidade de armazenamento razoável. Outras variações ou outros tipos de bateria de fluxo, nós temos a bateria de zinco-ar, também muito famosa, o pessoal tem anunciado o desenvolvimento utilizando baterias de zinco-ar, basicamente utilizando o ar atmosférico e o zinco. E temos também uma bateria de polissulfeto de bromo, também na linha de baterias de fluxo. A bateria de zinco bromo, como eu comentei, ela tem um potencial de oxirredução de 1,85 volts e ela funciona basicamente com um eletrodo bipolar, um plástico, onde existe a separação do zinco por um lado e nós temos o bromo do outro. Em geral, a tecnologia, como eu comentei, ela usa um tanque só e a deposição do zinco ela fica sobre a placa e do bromo na outra placa. Quando eu quero recarregar, o mesmo fluido volta e esses materiais eles se misturam novamente. Mas também ela pode ser construída com dois reservatórios, como que está mostrado aqui também, como na figura anterior. Então nós temos um reservatório de zinco, nós temos um reservatório de brômio e dessa forma, ao circular, fazer a bomba circular esses fluidos através de uma membrana de troca de íons, essa bateria ela consegue funcionar. Nós temos também bateria de níquel-ferro. Ela foi muito utilizada durante a Segunda Guerra Mundial. Isso é mais para vocês saberem. Nós não temos hoje baterias de níquel-ferro operando, principalmente conectadas no sistema. E nós temos também a bateria de zinco-prata. Foram tecnologias utilizadas. Na prática, como eu falei com vocês, a gente pode fazer bateria do que a gente quiser. Qualquer material que nós encontrarmos na natureza, nós conseguimos provocar a oxirredução e fazer com que os íons, utilizando o meio correto, circulem de um material para o outro. E dessa forma, se nós conseguimos dar um direcionamento para essa energia ou para esse fluxo de elétrons, nós conseguimos utilizar a bateria. Outro tipo de bateria, a bateria de níquel-hidrogênio, também mais a título de curiosidade e informação para vocês. E nós chegamos então no estado da arte do uso das baterias. Nós podemos ter então baterias focadas em aplicações muito rápidas, nós estamos falando aí na ordem inferior a segundos, chegando a minutos, horas e até mesmo dias. Como é então que a gente vai contextualizar cada um desses sistemas? Podemos utilizar como energia de backup, então ela pode operar muito rápido até chegar a horas, mas a sua capacidade energética também é limitada, só para atender uma interrupção momentânea de energia. Se nós quisermos atuar, por exemplo, em qualidade de energia, nós precisamos de uma capacidade energética maior, mas uma capacidade de atuação de segundos até minutos. Se queremos pegar toda essa qualificação de melhoria da qualidade de energia, nós temos que pensar de milissegundos até dias. E se nós estivermos falando apenas
de baterias que trabalham com minutos para dias, por exemplo, as baterias de fluxo, nós estamos falando, por exemplo, de peak shaving, time shift. Comparando os diversos tipos de armazenadores, principalmente baterias, as baterias de níquel metal hidreto, o autor colocou ela aqui embaixo, mas eu já encontrei referências onde elas têm uma capacidade energética maior. Vocês vão encontrar, dependendo da referência, valores energéticos diferentes. Então fica a critério de vocês sempre esse olhar crítico sobre o total da energia que está armazenada em cada tipo de bateria. Claro que isso vai depender de como o ensaio foi realizado, quais as condições e o que o autor está querendo comparar. As baterias de níquel-cádmio com desempenho superior, elas se enquadram na relação de UPS e qualidade de energia. Se enquadram também as baterias de chumbo ácido e as baterias de lítio. Aqui outros armazenadores do tipo, por exemplo, o supercapacitor. Se nós quisermos então trabalhar com load shifting, ou time shift, ou peak shaving, então nós podemos também utilizar as baterias de níquel metal hidreto. As baterias de níquel cádmio, elas ainda pegam uma pequena parcela. Nós temos várias baterias de chumbo ácido, baterias de lítio, baterias de sal fundido, elas começam a entrar aqui, e as baterias de fluxo, ou seja, essas baterias são baterias mais lentas. Se eu quero trabalhar com respostas mais rápidas, eu preciso dessas outras baterias aqui. Comparação semelhante agora em outro gráfico mostrando a potência. Então eu tenho potências menores e tempos de resposta menor para a bateria de lítio, níquel-cádmio, chumbo ácido, e aqui em cima eu vou chegando nas baterias de fluxo. Esse segundo gráfico ele é bem semelhante ao primeiro, mas só para mostrar o que é cada um desses quadradinhos. Esse quadradinho verde aqui, que é o peak shaving para o usuário final, e esse quadradinho aqui em cima seria os serviços ancilares, aqueles executados, por exemplo, pelo operador do sistema. Eu fiz questão de trazer mais gráficos para vocês verem realmente como é que varia de autor para autor, dependendo do estudo que foi feito, o desempenho das baterias. Então aqui as níquel metal hidreto estão aqui embaixo, depois nós temos a chumbo ácido, aqui em cima, no meio, nós temos a bateria de lítio, aqui em cima era de se esperar as baterias de fluxo, e aqui no meio as baterias avançadas de chumbo ácido. Mais uma vez, um outro gráfico, só que agora as baterias de chumbo ácido elas englobam uma parcela maior, as de lítio já estão aqui em cima, as de níquel-cádmio já estão aqui embaixo, e as baterias de fluxo elas sempre se mantêm aqui em cima, incluindo, é claro, a bateria de sal fundido. Aqui nesse gráfico eu mostro para vocês a comparação entre diferentes tipos armazenadores de energia e sua capacidade, incluindo as baterias. O que a gente pode perceber é que na maioria delas a gente pode utilizar as baterias, elas têm um desempenho melhor do que se a gente for comparar, por exemplo, com o cais e a usina reversível, principalmente pela sua facilidade e disponibilidade para extrair a energia. Então, em diversos casos aqui, o cais e a usina reversível, eles não casam. Por exemplo, melhoria da infraestrutura de transmissão. Por quê? Porque as baterias a gente consegue modularizar e colocar do lado de carga. Outro exemplo, peak load shifting. Isso aqui a nível de consumidor. Nós conseguimos instalar armazenadores na casa das pessoas ou na indústria, o que é mais fácil. E é diferente do cais e da usina reversível, que nós precisamos inundar ou pelo menos utilizar grandes reservatórios. Contudo, para serviços ancilares, as baterias elas podem funcionar, mas não são perfeitas, assim como os demais armazenadores. Lembrando mais uma vez que isso aqui é mais a título de informação. Depende muito de como o armazenador ele foi construído e qual o propósito que esse armazenador ele foi construído. Essas comparações acabam que elas ficam mais informativas do que conclusivas. Fazendo uma comparação entre as tecnologias de bateria, nós temos o chumbo ácido, uma eficiência energética de 70 a 80%, contra 60 e 90% das níquel-cádmio, níquel metal hidreto de 50 a 80% e lítio-íon de 70 a 80%. A densidade energética, vamos pegar só três aqui. A chumbo ácido de 20 a 35, esse valor está inferior àquele primeiro que eu mostrei para vocês, e a gente encontra referências aqui até de 50. Baterias de lítio-íon de 100 a 200, isso aqui está compatível com o que a gente costuma encontrar, e as baterias de níquel metal hidreto de 60 a 80. Agora, a potência, ela está para níquel metal hidreto 220 watt por quilograma, contra 25 da de chumbo ácido e 360 da bateria de lítio. Cada bateria vai ter uma característica diferente e é difícil a gente afirmar qual bateria é melhor. Isso depende da situação que você quer utilizar. Mas de fato a gente vê uma superioridade nas baterias de lítio-íon e nas baterias de lítio polímero.
Por isso que o pessoal tem insistido e investido bastante para desenvolver a tecnologia envolvendo essas baterias. Diferente da comparação anterior, aqui a bateria de níquel metal hidreto ela já possui um valor energético em volume muito maior, maior inclusive que as baterias de lítio-íon, o que foi aquilo que eu falei para vocês. Dependendo da referência que a gente pegar, a gente vai encontrar valores diferentes, até porque isso depende de como a bateria foi construída, como ela foi testada, como ela é utilizada, mas fica a título de referência para vocês. Fazendo aquela comparação que eu já mostrei para vocês entre potência específica e energia específica, ou seja, capacidade de descarga e a energia total armazenada, nós temos aqui em termos de horas de utilização até segundos de utilização, a bateria de lítio cobrindo uma grande parte dessa atuação aqui em termos de potência e tempo de resposta, mas o que a gente percebe é que à medida que a potência ela sobe, a capacidade energética ela cai. Isso está intimamente relacionado à tecnologia da bateria. Com isso, nós então encerramos o que a gente tinha para falar a respeito de bateria. Em linhas gerais, a gente precisa mais entender sobre o seu princípio de funcionamento do que a sua tecnologia em si, mas para nós serve de informação justamente para definir qual tipo de bateria a gente deve adotar em cada situação. Em geral, o que mais pesa é o financeiro. Bateria com bom desempenho e custo acessível são as baterias hoje, as baterias de lítio, e é por isso que elas têm sido amplamente utilizadas não só em veículos elétricos, mas também em pequenos storage systems que o pessoal lá fora, aqui no Brasil ainda não, tem instalado, por exemplo, em pequenas centrais geradoras. Então o sujeito tem uma central geradora fotovoltaica e ele instala também junto a essa central um pequeno banco armazenador justamente para fazer essa gestão energética, e até porque em alguns locais do mundo a tarifação ela ocorre de forma horária. Então, dependendo da hora, a tarifa varia, então a gente pode utilizar essa variação para conseguir armazenar energia e utilizar ela quando a energia estiver mais cara.